Olá, seja muito bem-vindo ao podcast de Casal para Casais. É uma honra para mim estar aqui junto com vocês em mais um episódio. Eu sou a Gisele Guache. E eu, Márcio Guasti. É isso daí. Olha só, eu já vou pedir para você fazer aquele favor maravilhoso para você se inscrever nesse canal. Exatamente. Porque aí você não vai perder nenhum episódio, você vai ficar antenado com todas as informações que estão rolando por aqui no de casais para casais, tá bom? Esse casal maravilhoso aqui tem muito para poder acrescentar aí na sua vida, pode ter certeza disso. Então, curte, compartilha, comenta, que vai ser o maior prazer de estar aqui para poder tirar todas as suas dúvidas e estar mais juntinho com você, tá bom? Né, meu amor? Isso aí. Vamos lá, né? Vamos contribuir, mas antes de contribuir, vamos falar de uma empresa. Uma empresa que está com a gente aqui, está junto, uma empresa que se preocupa e sempre está junto com famílias. Nós precisamos de falar um pouco dela. E temos um produto em especial que nós vamos falar hoje, né? É claro, além da gente estar tomando aquele delicioso e maravilhoso Revita É Shot, muito porque bom. eu amo para poder conduzir todo o dia, né, com aquela produtividade, aquela agenda cheia, mas não é sobre ele que eu quero falar hoje não, porque esse é meu queridinho, eu gosto muito. Eu quero falar do Selene. Exatamente. O Selene é um suplemento maravilhoso no qual você vai tomar para que você tenha um sono tranquilo. É ele que regula o seu ciclo circadiano. Ele te ajuda a controlar toda a ansiedade, o estresse, sabe? Ele ativa, sabe quem, meu amor? Hum. A serotonina. Então, ele traz um regulador do humor. Olha que maravilha isso. Vê se isso não é maravilhoso. Além de relaxar os músculos, traz todo o alívio desses sintomas que eu estou falando aqui, de estresse, de ansiedade do dia a dia, aquela correria, aquele negócio todo. Na hora de você dormir, você vai tomar ele e você vai ser ativada ali uma melatonina que é essencial para o sono. E aí você consegue, de fato, ter aquele sono mais profundo, tranquilo, para que você acorde no outro dia com a sua energia renovada, regulando todo o seu ciclo, com um humor maravilhoso. Isso o Selene faz e muito mais. Ele é cheio de vitaminas aí dentro. Uau! É Que isso aí. que produto incrível, não é? Muito bom. E com o link que vai ficar aqui embaixo, nós temos um desconto especial para você. Sempre. Isso aí, 25% de desconto em qualquer produto que você quiser adquirir desses produtos que nós estamos falando aqui da Lucilúcia. Mas também tem mais, né? Tem, sempre tem. Tem, sabe o quê? Hum. Quando você se cadastra, você consegue comprar todos os produtos pela metade do valor. Uau! Uau! Todos, não é só um não, são todos pela metade do valor. É pasta de dente, é hidratante, é perfume, é creme, é suplementos, maravilhosos. Então, olha que presente incrível esse. Além disso, meu amor, tem mais uma questão aí, incrível. Fala aí. Que é você ser um profissional também utilizando esse produto como uma fonte de renda extra. Seguir uma carreira, vamos dizer assim. Na verdade, não necessariamente seguir uma carreira, mas você pode. Mas sabe o que é incrível? Você pode agregar aquilo que você já faz. Então não te atrapalha em nada. Então você fica a livre escolha. Ou você agrega e tem uma fonte de renda extra, ou você vive disso também, porque tem muitos ali, amigos nossos no meio, que vivem exatamente dos suplementos da Lucilice, Uau! Então a desses gente produtos. fala, então nós falamos de 25% de desconto. Uhum, Se cadastrar, tem 50% de desconto. exato. Você tem você tem como ter uma loja virtual com o seu loginho prontinha para você só apenas vender. É isso aí. Para você só apenas vender e tem como você, de fato, também só agregar ali a sua renda que você já faz no seu dia a dia, nas suas outras tarefas, sem interromper nada. Não é sensacional? É, Quem é que não quer mais dinheiro no bolso? Fala a é isso verdade. aí, é literalmente é pensar na sua família, é pensar em você. É isso aí. Então, Lucy, pensando em você, na sua família, no seu bem-estar, na sua saúde. Uma empresa de propósito com missão que é fazer você realizar os seus sonhos, porque tem muito mais. Tem pontuação de prêmios, tem viagens e, ó, inúmeras coisas. Quer saber mais?
É só entrar em contato que você vai conhecer um pouquinho mais dessa empresa. Mas já entra no link que está nesse episódio aqui na descrição e já adquire seu presente nosso para você. É isso daí, meu amor. Então vamos lá em mais um momento aqui nosso de casal para a gente poder compartilhar, conversar um pouco mais, né? Da nossa trajetória, de tudo aquilo que a gente tem encontrado no meio do caminho, como experiências através dos nossos mentorados, não só através daquilo que nós vivemos, Sim, não só através da nossa vida, nossa experiência e daquilo que a gente tem buscado em nos desenvolver, né, como pessoas, cada vez mais, para que podemos nos entregar um ao outro da melhor forma. Mas também compartilhar o que a gente escuta, o que a gente vivencia ao longo dessa trajetória com os nossos mentorados também. Então vamos trazer aqui um assunto hoje meio que mesclado, para que a gente consiga compartilhar mais ainda vários assuntos para os casais que estão em casa, para aprender um sim, pouquinho mais, né. sim. Sim, E hum, são temas que nós vamos trazer aqui hoje, que aconteceu uhum, na nossa trajetória, no nosso caminho, alguns dos, que nós vamos estar compartilhando aqui para que você pegue essa experiência uhum. e leve, muitas das vezes, para dentro do seu lar e toma uma atitude diferente, tome uma rota diferente para fazer diferente dentro de casa, né? É verdade. Então, aqui, nesse programa de casal para casais, você vai estar sempre antenado com crescimento no desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, né? É isso Então, em aí. todas as áreas, física também. E por falar nisso, nessa parte de emocional, já vou começar direto com um assunto que é a separação emocional dos casais, mesmo estando dentro ali, né, do casamento, mesmo estando Uhum. dentro de uma mesma casa, quando eles vivem juntos, mas já não compartilham mais a vida como casal, no É. próprio ambiente. Acabam se pegando a conveniência, né? E a A gente sabe zona que de tem bastante, conforto. né, meu amor, que tem bastante casais Claro, vivendo assim. nós já tivemos várias experiências, não foi nenhuma nem duas dessas daí. Aham, Já teve caso já de nós encontrarmos mentorados de 3 anos estarem vivendo dessa forma. é. E conseguir reverter o quadro e hoje vivem felizes. O melhor eles vivem hoje, a cada dia. É verdade. Já estavam ali, né, com o divórcio já tudo Isso certo aí. para poder separar, mas vivendo juntos no mesmo local, dormindo separados, em Sim. quartos diferentes, camas diferentes, não compartilhando mais dos assuntos cotidianos, rotineiros do dia a dia que um casal precisa sentar à mesa, dialogar. É Que terrível. porque, Gisele, essa polêmica, né, ela acontece muito e acontece em qualquer área social. Uhum. Por que que acontece? Porque não é de um dia para o outro que acontece isso. Há um desgaste, há uma Sim, rotina. há uma A rotina. rotina que todo mundo fala: "Ai, que rotina". Aí olha, sempre a rotina de uma forma pejorativa, né. E a rotina, quando você esquematiza ela de forma intencional, ela é boa. É, a gente costuma trabalhar assim, né, que a gente tem vamos lá, tem a rotina ruim, que é essa, que fica ali na correria, no dia a dia, e vai vivendo a vida, deixa a vida me levar, de Isso aí, qualquer jeito. E aí tem a rotina que nós construímos, que é a rotina boa, a rotina intencional, intencional. no qual você cria sua rotina de você ter tempo de qualidade com o seu cônjuge, Uhum. sentar na mesa, dialogar, alinhar Isso. todas as Tempo de áreas. qualidade, tempo de diálogo, tempo de tempo de prazer, tem vários momentos que você pode criar uma rotina para quê? Para você se adaptar a um estilo de vida. Exatamente. Mas agora como que faz com uma rotina, saudável, boa, dessa forma que a gente está falando, com casais vivendo dessa forma, separados emocionalmente dentro do mesmo teto? Não Como emocionalmente, até fisicamente, de is corpos, né? isso aí, como eu falei, né, existe isso na verdade não é normal, mas Exatamente. é comum, mas não é normal. Hoje em dia a gente tem visto mais ainda Isso isso. aí, tem mais ainda. Por quê? Por conveniência. Uhum. Não sair da zona de conforto. É, Ah, vamos viver assim mesmo. A gente tem filho, a gente tem neto, meu a gente tem Deus. um patrimônio. Vai dar muito trabalho. E às vezes também tem um lado assim, só um lado quer, o outro não quer, então deixa Também assim. Aí vai perdendo respeito, vai perdendo admiração e vai vivendo dessa forma, entra infeliz. entra muito a omissão também, de um lado ou de outro. Aham.
Só que essa omissão, ela tem prazo de validade. Porque se você não tomar uma posição para consertar essa área emocional, você vai segurar as ondas no físico. Meu Deus. Vai segurar no físico, vai sair de uma forma ou de outra, vai exalar. Exatamente. Então a gente já iniciou aqui já com um assunto bem polêmico, porque existem Verdade. muitos casamentos que estão vivendo dessa forma hoje. Então talvez você que está nos ouvindo agora esteja passando por esse momento dentro do seu casamento. Então se eu posso te encorajar, busque ajuda. Não ache que você vai conseguir resolver todas as situações, porque se você soubesse resolver, já tinha Já resolvido. tinha Há resolvido. muito tempo não estava nessa E situação. e esse assunto ele vai constranger muitas pessoas que estão assistindo agora nesse momento isso daqui, por quê? Porque tem como eu metrificar se eu estou entrando nesse quadro ou se eu estou evoluindo para ir para ele. Uhum. Como que eu metrifico isso? É, Não é tudo, sim, Giza, não é tudo, e eu nunca coloquei isso como prioridade em um casamento, mas eu consigo metrificar isso a gente falando do sexo. exatamente. Outro Que tabu, é né. outro tabu que tem que ser quebrado, que nós temos que fazer aqui pelo menos uns 10 podcasts falando só de sexo. É verdade, porque o sexo é uma questão tão sagrada, maravilhosa, leve de se tratar, né, só que a forma como foi colocado essa área para nós sexual, poluiu a nossa mente, poluiu o nosso interior. Então hoje quando você olha, existem tabu em falar desse É, assunto. o que prendeu muitas pessoas a conversarem naturalmente sobre sexo, porque o sexo é uma coisa divina, o sexo no casamento é uma coisa maravilhosa, Uhum. é uma coisa validada. Sim. E aí eu pego hoje e a indústria da pornografia, ela ela contaminou o nosso crescimento de uma maneira tão nojenta, né, Uhum. que acabou levando a gente para quê? Acabou levando a gente a nos preservar de falar de sexo. Por Exatamente. quê? Por causa que nós crescemos vendo um sexo totalmente pornográfico. Pois é, poluindo tudo Isso e aí. trazendo essa como algo, nossa, pecaminoso, como algo nojento, né. É claro que a gente sabe, a gente não está entrando aqui profundo nesse assunto, né, tem especialistas específicos ainda mais para poder Claro, tratar claro, dessa claro. parte, a gente não está tratando sobre esse assunto, mas a gente está dizendo o que que o tabu, né, dessa área sexual faz na vida de muitas pessoas. Então fazem com que às vezes se poluem tanto e que não tem um momento de conexão profunda com o seu cônjuge. Eu costumo falar com os nossos mentorados que se não há um contato físico, algo consciente de ambas as partes, claro, É, em comum em acordo, né. comum acordo, de pelo menos haver isso num casamento 3 vezes na semana, É. há disfunção no casamento. Exatamente, era o ponto que a gente gostaria de tratar aqui agora para falar dessa área, é como fazer com a realidade do casamento sem sexo dentro de casa. Quais as causas, as consequências que isso ocasiona. E também o caminho que pode se fazer para restaurar isso, né, Márcio? Na verdade, o que que acontece? A gente precisa de encontrar os pontos que estão fazendo eu viver essa disfunção e alinhar eles. Porém, há um sabotador nojento nas nossas vidas, que se chama orgulho, Uhum, que ele impede da gente sentar e conversar sobre isso como uma outra coisa qualquer, mas uma outra coisa qualquer que muda totalmente a rotina da minha vida, da minha vida conjugal. é, porque quando a gente fala dessa área de sexo, as pessoas já pensam logo, lá no quarto, em 4 paredes. Mas na verdade, não. O sexo ele inicia na mesa. Na mesa. Na mesa, Gisele, sim, na mesa, com diálogo, Isso porque aí. é ali que você vai conseguir entender o que o outro gosta, aonde o outro gosta de ser tocado, qual é a forma que gosta de ser feito, identificar e entender como que cada um age
nesse sentido, entendeu? E a conexão, para que vocês comecem a gerar essa intimidade, e aí sim ele terminar lá no momento dentro do quarto, mas ele começa ali, porque é muito importante Sim. entender isso, que existe um caminho. Então, um caminho de restauração no sexo, na área sexual, no casamento, é sem dúvida o diálogo sexual. Precisa existir do que eu gosto, do que eu não gosto, da forma que é, se eu estou satisfeito, se eu não estou, porque muitas das vezes tem um que se satisfaz e esquece de satisfazer o outro. Isso aí. Então, ambos precisam estar satisfeitos com esse momento. E mais importante do que tudo, essa área, ela é literalmente uma conexão das três partes que a gente sempre gosta de falar: espiritual e corpo, não tem como É, tirar, é isso aí. É. né? Se a gente for falar, se a gente for dar rendimento a essa conversa aqui sobre o sexo, nós mudamos até a rota da nossa conversa. Não vamos não, porque nós É, vamos chamar um especialista nesse assunto vamos chamar um para especialista tratar para isso. mais ainda, tirar todas as dúvidas do pessoal. O que a gente está falando aqui é que existe um casamento que não tem o sexo ativo ao longo do dia a dia, da forma saudável como você trouxe, falando que fala que a gente até conversa bastante com os nossos mentorados ali de 3 vezes na semana, porque existem casamentos que é de 15 em 15, é quinzenal, é uma vez no mês, e alguns até meses sem Meses, ter esse momento. Por meses. quê? Medo, traumas, não conversam sobre o assunto, e aí acha que só o momento ali resolve brigas, resolve soluções, e não é sobre isso, é sobre dizer que existe uma área sexual no casamento leve, tranquila, satisfeita e prazerosa para ambos E os para 2. isso daí que nós trouxemos esse assunto foi por quê? Porque esse é um dos pontos Uhum. que faz a distanciar e começar aquele relacionamento distante dentro de um relacionamento dentro de casa. É, é verdade. É um assunto para mais de metro aqui para poder ficar falando, é sobre essa área Verdade. sexual. E nós precisamos de identificar o que está hoje me afastando do meu cônjuge, o que está hoje normalizando a minha vida, por que que eu não sinto saudade quando eu vou trabalhar e eu não sinto aquela vontade de estar em casa já. Uhum. Por que que não está acontecendo isso? É. Nós precisamos de sentar e metrificar esses pontos, porque se eu fizer isso, eu vou conseguir, eh, fazer um plano de ação para botar em prática isso e fazer mudar alguma coisa. Uhum. E é exatamente. E além disso, nessa área ainda, existem traumas que a sua criança viu alguma coisa lá atrás, vivenciou, presenciou ou até mesmo foi abusado lá atrás. Isso E aí. aí vem com traumas e bagagens para um casamento e não consegue ter nessa área um êxito por conta desses traumas. Então é necessário ser curado, é necessário passar por um processo para poder identificar aonde é, o porquê que você não consegue se entregar por inteiro para o seu cônjuge, sendo que foi a pessoa que você escolheu para ser a sua parte ali, a sua carne, né? É. A sua uma só carne, estar E juntos, ligados, isso faz parte. Uma só carne, ali é o momento, na claro, área sexual, de estar em uma só carne, em uma exercer só isso, carne. Verdade. né. Então a gente precisa de sentar e conversar. Por mais que você esteja já longe desse assunto. Uhum. Por mais que esse assunto, ele não seja o principal da situação, É, mas eu preciso de voltar ao meu casamento, eu preciso mesmo que eu tenho que sair da zona de conforto, é. Gisele, eu tenho que sair da zona de conforto e procurar um especialista para eu sentir o que que é o casamento, porque o casamento, ele foi feito para ser feliz, não foi feito para a gente viver em inconveniência, como nós já vivemos já Uhum. um tempo. Porque acaba acontecendo o quê? As frustrações de um lado, as frustrações de outro, acaba me levando a essa conveniência. Sim, exatamente. Então, se você que está nos ouvindo tem algum problema nessa área, está com disfunção na área sexual, de repente algum problema mesmo, até de saúde ou algo, procure um especialista para poder te ajudar nessa área que tem bastante aí para poder estar ajudando. Além do trauma que precisa ser tratado para que você consiga fluir em plenitude nessa área. Mas já colocando um caminho de restauração, diálogo sexual. Mas para isso é preciso preparar um caminho, porque tem muitos bloqueios que impedem de você ter um relacionamento saudável, uma conversa saudável sobre essa área
porque tem vários traumas e bloqueios dentro de você para ser tratado. E precisa de ser tratado. Exato, Para a gente viver um casamento extraordinário, um casamento de alta performance, a gente precisa de alinhar esta área. muito. Muito Faz parte. faz. Não é tudo, mas faz parte. E agora, Agora agora nós vamos falar sobre outro hã, assunto, né? hum, Que também é traz. bem, é bem olhado de uma forma diferente, né? As pessoas acabam normalizando essa situação dentro de um casamento, Uhum. que é o ciúme. Uau, o O ciúme. ciúme, ele é uma prova de amor? Eu amo aquela pessoa? Ou o ciúme é um ato de insegurança dentro de um casamento? Você sabe me dizer o que que é o ciúme na sua vida, dona Gisele? Então, né, o que que acontece? Aqui no nosso casamento, eu vou trazer assim para cá, a gente sempre teve um diálogo e algo bem aberto entre nós, né, que nós sempre tivemos tranquilidade nessa parte. Nunca focamos muito na questão de: "Nossa, eu morro de ciúmes". A gente tem um cuidado, porque a gente cuida de quem a gente ama, né, então a gente tem zelo, então a gente se vigia, se permite, né, a todo tempo. Lá atrás tivemos alguns ciúmezinhos? Com toda certeza, mas isso não foi problema dentro do nosso casamento. Uhum, Porém, existem muitas pessoas que vivem com esse ciúme, e eles falam ciúme doentio, dentro de um casamento, que não deixa a pessoa nem sair, é sufocada aquela pessoa, não deixa ela viver, todo momento tá vigiando, tá procurando onde tá, pega celular, destrava para poder ficar mexendo no celular do cônjuge, não tem essa liberdade de estar ali com aberto, coloca senhas, sabe, porque existe uma rota de ficar investigando a vida do outro, por uhum. conta do ciúme, para ver se tem algum vestígio, se tem alguma coisa. Isso, Márcio, nada mais é do que uma dependência emocional no outro. É quando você não sabe a sua verdadeira identidade, quando você não sabe o seu verdadeiro valor que você tem, e aí você deposita tudo no outro, aí sim começa a rolar os ciúmes, as desconfianças ali, e aí isso só com tudo que aquilo que a gente alimenta, ele só cresce, Uhum. né, Expande. expande. Então o ciúme nada mais é do que uma disfunção e uma manifestação de É orgulho, uma manifestação de orgulho. Uma das, né? uma Uma das. das mais de 30 manifestações de orgulho É, por não saber a sua verdadeira identidade. que eu preciso de colocar no seu devido lugar, porque se eu não colocar no devido lugar, isso vai acabar expandindo, como você falou, e vai acabar me prejudicando no meu relacionamento. Exatamente. E aí alguns podem falar assim: "Nossa, Gisele, mas poxa, Gisele Márcio, eu fui traído, eu fui isso, eu fui aquilo, né, então não tenho mais confiança, então é claro que eu vou ter ciúmes e eu vou ficar vigiando, então olha só, isso fala muito mais do outro do que de você. Então é você tratar, assim, a sua identidade, seu real É. valor, saber o seu amor próprio. Ah, você não tem noção Por quê? da pessoa maravilhosa que tem dentro de você. Por que que acontece isso? Ah, mas eu já fui traída. Se você já foi traída e descobriu, foi um grande impacto emocional que você teve sobre isso. E Uhum, quando você tem um grande impacto emocional, crença foi gerada. E aí, exatamente. quando vem uma crença, quando vem o gatilho de ofensa, que é um ei, psiu, ou uma desconfiança de um olhar, ou aquele gatilho que acionou de eu estar olhando o celular, eu posso estar procurando cabelo em ovo, É, mas aquele gatilho vai me fazer eu ir atrás de alguma coisa que às vezes nem existe. Por quê? exatamente. Porque a minha identidade ela não está fortalecida. Eu não sei quem eu sou. Eu estou indo pela minha crença, pela crença que foi gerada na minha vida. Exatamente. Então, tem uma outra parte que é quando o casal ele tem um alinhamento e eles têm uma conexão, que a gente cansa de falar aqui em todos os episódios, uma conexão profunda nas 3 áreas, não tem como haver esse tipo de ciúme. Você sabe por quê, Márcio? Porque vai haver respeito. Você não vai entrar na grama do vizinho, na internet, na rede social, e dar curtidinha para a mulher, e dar curtidinha para um homem. Porque isso entra na parte de respeito, entra na parte de intimidade de casal. Você não vai ficar passando uma pessoa, uma mulher, e o homem olhar
para olhar a parte posterior dela, para poder ficar ali olhando tudo, e aí a esposa muitas das vezes está do lado e futuca. Quantas vezes nós já vimos? É, já Quantas vezes aconteceu perto da vimos gente. episódios de briga por De conta briga. disso, Aham. né, de velhos hábitos, como os que vieram lá da adolescência, passa uma Verdade. mulher, tá virando o pescoço, né, e para ambos os lados, tanto a mulher, tanto o homem. E aí gera ciúmes no outro, provoca o outro. Então, quando um casal, ele sabe que verdadeiramente eles são e são conectados, com toda certeza essa área, ela vai ficar bem longe, então vai ser fortalecida. E aí a gente cuida, a gente protege, a gente ama, mas com zelo, com conexão profunda, sabendo quem eu sou, É tendo isso a minha aí. fortale minha identidade fortalecida, e aí eu me dou valor, e aí não é qualquer coisa que eu vou ficar procurando essa faísca toda aí, sabe, que muitas das vezes nem existe e coloca na Nem sua existe e cabeça coloca, que na tem. verdade. Na verdade, nós já vimos já situações já de de mentorados, né, de virar uma doença, Uhum. essa situação, O ciúme e doentio. isso aí, o ciúme ficar doentio de uma maneira que até mesmo ele sabe que era mentira aquilo, que aquilo não existia, mas ele não conseguia controlar. Nossa, é muito profundo. É muito profundo. Então, ó, já deu para saber que é uma manifestação de orgulho. É procurar o caminho também para poder fazer a rota contrária. É isso aí, a É gente mudar precisa, na esse caminho verdade, aí. sozinho eu posso mudar a situação? Posso, Posso? posso sim, mas o caminho é bem mais longo, Bem mais longo. bem mais longo. Eu falo porque a partir do momento que você tem alguém do seu lado que pega na sua mão e te ensina o caminho, ou que te direciona o caminho, ou que marca onde que realmente você tá e planeja algo para onde que você quer chegar, é Uhum, diferente. exato. Porque aí eu sei onde que eu quero chegar, então eu vou chegar. Agora, quando eu não sei onde que eu vou chegar, eu chego em qualquer lugar e qualquer lugar tá bom. Exatamente. Meu Deus, e isso é terrível. E por isso que a gente tem visto muitos casamentos fracassados, né, por conta dessas áreas que a gente já está citando aqui várias para poder ir abrindo a consciência. Todos esses temas a gente consegue falar aqui por horas, mas a gente quer falar para alcançar o maior número de pessoas que talvez você esteja passando por um problema desse que a gente está citando. Não todos, mas talvez um. E por Isso falar aí. nisso, casamento fracassado, existe uma área muito específica que é o ranking de divórcio. Você sabe qual que é? Recorde. Tararã, recorde, é claro, né. Que é a área financeira. Mexeu no bolso, minha filha. Não Aí existe mais só uma carne, não. mas e A aí? uma carne existe sim, né? Mas tem que ter dois bolsos. É o motivo de discussão, é motivo de fracassos em casamento, é motivo de separação, Separação. de divórcio, e é uma loucura, uma loucura. Então quando a gente fala dessa área, né, de dinheiro no casamento, vamos trazer aquela parte assim, conta conjunta ou cada um com a sua conta? Isso daí é totalmente uma dependência emocional e talvez até um autoritarismo de um lado ou de outro em questão disso, porque isso daí é relevante. Tanto faz, né. Nós nunca tivemos conta conjunta, ou tivemos, acho que uma vez, né? Eu acho Lá que atrás nós ah, tivemos, eu acho que uma vez, mas não é dá muito. tão lá atrás que eu nem É tão lembro. lá atrás, isso é verdade, é tão lá atrás que eu nem lembro direito, mas eu lembro dessa, dizer vagamente. Uhum, Mas isso daí é relevante. uhum. Nossas contas são separadas. Mas há um planejamento financeiro conjugal. Ah, então aí é o segredo, E aí aí pode onde está estar tudo. mais aqui, mais aqui ou menos aqui, que não importa. A gente sabe aonde tem, a gente sabe aonde que está indo e a Uhum. gente programa aquilo. E nada melhor, né? A gente não deixaria de colocar isso também Ah, é o no nosso ranking, livro, né, é né? o ranking, é claro. Claro, aqui também a gente fala sobre esse planejamento conjugal Uhum. financeiro. Aqui nós temos o passo a passo. Porque quando nós não entendemos sobre o assunto e pecamos nesse assunto, o que que nós fazemos? Seguimos um método. É. É outro assunto polêmico e delicado para se tratar em casal. Porém, precisa-se também de mais um lugar, de mesa, Mesa. para poder ter diálogo. Só que com muito cautela e cuidado para iniciar esse assunto, por quê, né, Márcio? Nós viemos de bagagens diferentes. Você teve crenças diferentes das minhas crenças Ah, isso sobre aí. dinheiro.
Então, na hora de você sentar para alinhar sobre esse assunto, tem que ter muita delicadeza, porque vemos de uma forma diferente. Então, isso pode trazer mais dor ainda na hora de conversar, mas só há sucesso no casamento quando nessa área financeira existe esse planejamento financeiro conjugal, porque é onde vocês juntam o dinheiro e não tem o meu é meu, o seu é seu. Não existe isso. Independente se a mulher ganha mais ou se o homem ganha mais, é juntar tudo. É juntar tudo e colocar o que que tem que E fazemos fazer para planejamento. poder fazer o planejamento, pagar, investir, lazer, tudo. Isso Mas aí. existe um só. Então, isso independe de você ter conta conjunta, né? É independente. Ou ou conta separada? E nós estamos falando de pontos aqui, né, Gisele? Nós estamos falando de pontos aqui que gera a prosperidade Uhum, no casamento. exato. Que muitas das vezes as pessoas pensam que a prosperidade é estar dentro de um apartamento de 2 milhões, é ter viagens programadas já. Não, deixa ela se estressar, deixa ela ficar estressada, que daqui 6 meses eu faço uma viagem e aí tudo volta ao normal. Volta ao Aham, normal, nada. Aquilo dali sim. é um paliativo, aquilo dali é uma pomada que está passando naquela ferida para amenizar a situação, É, mas vai voltar novamente. Então, exatamente. o que que acontece quando nós falamos de prosperidade? Prosperidade é nós alcançarmos êxito nessas áreas que nós estamos falando aqui agora, Uhum. porque é um combo e casamento feliz, Sim, ele dá trabalho, mas só que ele dá trabalho de forma intencional para uma felicidade, porque o triste dá trabalho e é para o resto da vida. para o resto da vida. Aí é pior. E aí tem que entrar com toda a reforma, né. Na verdade, é bem melhor você entrar com a construção já pegando, que é aquilo que a gente fala, conhecimentos, aplicando para virar sabedoria, e você vai construindo o seu casamento com as ferramentas certas. Sim, Então, por é isso que a gente precisa muito de buscar especialista. Cada área existe especialista. Nessa área financeira existem especialistas incríveis que podem ajudar o casal a sentar e ajudar a organizar, entendeu, essa área. Então, às vezes você não consegue sozinho, mas quando você traz alguém para te ajudar a organizar isso, porque é uma deficiência de muitas pessoas claro, essa e área, outra, é dificuldade de muitas muitos. das E eu vezes não preciso fazer sozinha? não, e muitas das vezes o que que acontece? Nós temos que falar um pouco também sobre o perfil comportamental, né, Aham, é muito que importante que nessa aconteceu área. aconteceu claramente com um casal de mentorados nossos. Foi o Aham, quê? Ela se embaraçou no financeiro, sim. se complicou completamente no financeiro, escondido dele. Ele não sabia que ela estava totalmente daquele jeito. Uhum. E quem era ele? Ele era um cara expert, um cara totalmente ligado no controle financeiro. Uau, olha que incrível. Trabalhava até em banco. Olha que incrível, então é importantíssimo. E aí o E ela? orgulho Descontrolada, e né? totalmente descontrolado. Aí o orgulho fez o quê? Deixa que eu resolvo. Eu não vou pedir ajuda a ele. Até o momento que eles se permitiram, entraram na mentoria, quando nós sentamos e você vai ter que contar a verdade para ele, a gente vai ter que colocar isso na mesa, a gente vai Aham. ter que resolver essa situação. E ela toda nervosa, meu Deus, é hoje que Hum. que vai descobrir isso e tal. Aquilo na cabeça dela. O medo, né, a Aquele casa vai cair. medo, aquela loucura, porque para ela aquilo era quase impossível de se resolver. Uhum. Quando nós apresentamos a situação, eu lembro da cara dele até hoje. Pra alinhar, Ele né? olhou, a conformidade dele entrou em cena, olhou para um número, olhou para o outro. Tá bom, a gente resolve isso. É fácil resolver. Eu olhei para a cara dela e ela toda esperando aquela loucura e ele na maior tranquilidade. Então, muitas das vezes, o resultado e a ajuda que você precisa está até mesmo do seu lado. É, sim. Porém, por orgulho, eu não quero. E não só por orgulho, lembra que eu falei que na hora que a gente começou a falar, conversar sobre isso, as crenças que um tem e o outro É, são isso aí. diferentes. Então, como é que eu vou conseguir sentar e conversar sobre esse assunto, sendo que se eu falar com ele, ele pode porque já foi mostrado, eles vivem dentro do convívio ali, é dia a dia, então já sabe, muitas das vezes pode gatilhar algum gatilho ali de ofensa através dessas finanças aí, foi falado alguma coisa, e aí fica com medo.
É. entendeu? Verdade. Pai, por exemplo, pai tem um velho hábito, né, de paternidade de quê? Quando tem aquela filhinha, aquela coisinha linda, né? Aí ele vira e fala bem assim: minha filha, eu vou investir em você para você não Uhum. depender de homem nenhum. Meu Homem Deus. nenhum vai passar por cima de você. Crença instalada. Crença instalada, porque eu sou a autoridade da minha filha. Eu Uhum, tô colocando um parâmetro para ela crescer falando assim: eu não dependo de você, marido. uhum. Aí quando vai para o casamento, exatamente faz Ele isso. arrebenta, ele inconscientemente, porque ele ama, ele tá entregando o melhor dele, mas inconscientemente ele tá entregando a pior versão para a filha, E porque ess ela vai crescer, ela vai conquistar mesmo, ela vai alavancar, porque aquilo dali foi um parâmetro que o pai deu para ela, aham. porém, ela vai passar por cima do marido. Ela vai Hum. passar por cima e não vai ter piedade nenhuma, porque ela pra mente dela aquilo dali é certo, aquilo dali é normal. Pois é, olha o tanto de crenças que a gente vem crescendo sobre essa questão de dinheiro. E aí é por isso que cada vez mais a gente fala assim: meu Deus, mulheres crescem com essa independência financeira. Ô, gente, ter independência financeira é excelente e maravilhoso. Mas quando uma mulher ela acha que ela é totalmente independente do marido, aí é onde entra o problema. É E olha, Márcio, eu falar para você um negócio, não tem coisa melhor do que quando a gente descansa e sabe que a gente está contribuindo. Nós fomos chamadas sim, para ser auxiliadoras, sim, estarmos juntos, trabalhar não tem problema nenhum, ter seu dinheiro não tem problema claro. nenhum, mas existe esse planejamento, existe essa organização, né, entre o casal, no qual não esconde nada um do outro, no qual não gasto e o outro ali eu gasto no cartão e escondo e o outro não sabe. Isso é traição. Infidelidade, É, entendeu? Existem vários tipos de traição e sim, infidelidade. Então, esse assunto do financeiro entre o casal é muito extenso, é muito grande, é muito polêmico. E quando a mulher ela descansa e ela confia no marido e deixa ele exercer o papel de sacerdócio dentro de casa, fica mais leve. O sim. problema é que querem competir ou ultrapassar para bater no peito e falar: eu sou independente, não preciso do seu dinheiro, porque ouviu lá atrás É por falando causa de isso. crença, porque na verdade não tem problema nenhum a mulher ter mais, o homem ter menos, isso não importa, vocês casaram. Vocês se Certo. casaram, então vocês têm uma renda só. Não Uhum. é meu, é nosso. Mas só que nós precisamos de aprender, eu falei isso daqui no episódio passado, nós É. precisamos de entender que quando nós casamos, a gente precisa de entender que o pão é nosso. Uhum. O pão de cada dia é nosso, só que o que que acontece? A gente confunde isso, Gisele. Por quê? A gente precisa de entender que não é sobre eu tenho mais ou eu não preciso de você, eu não dependo. É sobre princípio, É. é sobre honra. Porque quando eu coloco o homem no seu devido lugar, independente se eu tenho mais ou menos, quando eu coloco Sim. ele no lugar dele, ele sai, ele tem a facilidade de caçar, ele Uhum. volta com a caça, ele volta com a presa para casa, ele volta com o alimento na maior tranquilidade e ele vai fazer isso, Giza, Porque isso é do até o homem, final né, da vida Márcio? dele. Eu conheço várias pessoas de idade já que faz isso na maior naturalidade. Sabe por quê? Porque isso está com o homem. É. A mulher, quando ela toma essa posição, ela pode até ir. Mas quando ela sobe, ela chega lá em cima daquela montanha, ela olha para baixo e ela vê que ela deixou um monte de gente para trás, inclusive o marido, Pois é. inclusive o Exatamente. marido. E nós já tivemos experiências dessas em atendimentos. E aí o que que acontece? Você vai ter que voltar para buscar. Vira fardo, tá? Vira um fardo tão pesado que a mulher ela surta, ela não É, aguenta, ela aguenta não é descontrola. dela, na Não é natureza dela. dela. Então, assim, existe um caminho para se tratar. Nós colocamos aqui dentro do Casais Conscientes, que você já falou dele, algumas áreas para poder ajudar. Por quê? Em distribuição. Entendeu? Então, quem conseguir e querer ter mais acesso sobre isso, no livro Casais Conscientes ele fala porcentagem para distribuir, porque um dos problemas também nessa área aqui é que um quer controlar demais e segurar e reter, Uhum, sendo que é dos dois. Independente se a mulher também não trabalha fora, cuida da casa, é serviço de casa é trabalhoso, dá muito é trabalho. verdade. E aí tem um outro lado também, um controlador e o outro gasta demais, É. o outro quer esbanjar. Então,
é típico de perfil assim, né, no casamento se encontrar. Então, o perfil controlador e o que gasta muito. O que fazer para poder conseguir equilibrar isso? Dentro do Casais Conscientes tem aquela distribuição no gráfico que a gente colocou. Isso vai ajudar e facilitar muito E dentro do Casais para se Conscientes organizar. também existe o perfil comportamental, né? É Que completamente. você consegue identificar esse descontrolado, que age pela emoção, que quer comprar, e tem Controlador. aquele controlador, que na verdade os dois precisam de fazer o quê? Só Tá ali. equiparar, entrar na medida. Sabe por Exato. quê? Porque Deus, ele é maravilhoso, Perfeito. ele faz a coisa completa. Ele faz um vício emocional atrair o outro, mas que se completa. Porque no fundo, um quer o outro tem, porque eu não Nossa. tenho. E quando entende isso e se alinham, a engrenagem roda perfeito. O problema é quando isso não acontece, esse alinhamento. Não, Aí não vai rodar essa é isso engrenagem aí. jamais. Eu lembro que na maior das boas intenções, uma mentorada, ela abriu o jogo com a gente uma vez, ela trabalhava na parte administrativa, Essa é outra, né. na época era uma época de contra-cheque, ainda na Nossa, época era uma época de contra-cheque, e eu ela de lembro. boa, ela recebia R$ 5.000 e ela fez o quê? Foi e que adulterou o contra-cheque Meu dela e colocou para Deus. 3.000. Mais uma traição e Mas infidelidade. na maior das boas intenções, Uhum, que o inferno tá porque cheio. ela não traía ele, não aprontava, não gastava, não, ela só queria aquele dinheiro para quê? Para investir nos filhos, porque o marido, ele era um cara seguro. Muitas das vezes ela queria uma roupa para os filhos e ele achava que não tinha necessidade daquela roupa, porque as crianças estavam cheias de roupas. Meu Deus, essa tal das boas intenções é complicada, hein, Ah, Márcio? como diz minha velha mãe, né? De De boas boas intenções o inferno tá cheio. E exatamente. aí, quando nós trouxemos a claridade para ela daquela situação, e cristã, né, Gisele? Pois é. E cristã, ela fazia na maior das boas vontades, É na porque tranquilidade. gente, mas é super comum, né, porque as pessoas que estão dentro da caminhada cristã também estão ali buscando ajuda. Existe um Sim, caminho, né, mas para ser tratado, né, não sim, é só sim. uma parte. Existe a área emocional. Dinheiro é emocional. É isso aí, Então existe uma área emocional que precisa ser tratada e ser cuidado. isso aí. Então, existem aí bagagenzinhas e traumazinhos e crençazinhas que são instalados e independente se está na igreja, se não está na igreja, se é cristão, se Isso não daí é, é o que menos há um importa. novo caminho, né. Há um novo Verdade. caminho a se fazer. O que importa é abrir a consciência e saber que existe o caminho correto. É isso aí. É tudo junto, é trazer equilíbrio. E se é uma só carne, é se unir nessa área, porque um casal juntos, unidos na área financeira, é um casal que prospera, é um casal que fica rico, é um casal que fica milionário, bilionário, e é um casal que prospera financeiramente. E Tem o, todas as e o áreas mais também. incrível, né, que nós estamos falando aqui de todas essas áreas. E muitas pessoas que estão assistindo agora, o que que elas acham? Não, essa daqui eu sou tranquila. Aham, Essa daqui também eu sou tranquilo. Então, o fardo fica mais leve quando você é, tem algumas áreas que já não precisa de se importar com elas. exato. Vamos focar nas que precisam. Para de intensificar e potencializar as que já estão bem. É isso aí. Então, dá atenção àquela que está precisando, né. Claro, se eu já estou já com um ponto positivo ali naquela que já ninguém nem percebe de tão bom que eu sou nela, por que que eu vou ficar me preocupando com ela? E eu vou ficar me exaltando com ela? É, isso é abertura de consciência. É, isso E aí. aí, muitas das vezes, a zona do conforto que você falou lá atrás, as pessoas não querem saber dessa zona de sair da zona de conforto e abrir a sua consciência para poder olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise. A gente estava conversando ontem com uma amiga vizinha, ontem falando sobre pega o elevador, sobe e olha para você aqui embaixo para ver nessas áreas que a gente está citando hoje aqui no podcast e olha em qual delas você está tendo um comportamento ruim, porque quando você sai e você olha a cena embaixo, você consegue ter um campo de visão maior e aí você começa a ter a consciência de como você está agindo em várias áreas na sua vida. E Verdade. aí é identificar o comportamento, o que que a gente faz quando a gente identifica o comportamento que não está bom, Márcio? Muda ele. É isso É aí. mudança de comportamento. Mas é simples assim?
Não é só simples assim, porque É, existem vícios emocionais, é né. isso aí. Existem Tem outras gatilhos de coisas que ofensas, né. precisam de ser destravadas para que isso aconteça com uma naturalidade e que você faça o que tem que ser feito. É. Porque muitas das vezes você encontra com uma pessoa que ela quer fazer, só que ela não consegue fazer. Uhum. E aí que vem o desafio. Como que eu faço isso? E tem uns que É o como, né? procrastinam ainda, né. Como eu acho que Nossa, é uma das perguntas mas mais é. pesquisada é o como. É verdade. E aí vem a parte da procrastinação, aí você acaba não mudando e continua na mesma vida. Até quando? Até É, quando? até um ou outro não aguentar mais. É, esse assunto é um assunto também, mas que dá bastante conversa, hein. Dá. Meu Deus, são vários que dá Desde o bastante conversa. primeiro, na verdade, era pra gente estar Hum. agarrado no primeiro até agora. É, mas a Nós gente só pegamos, nós só demos um spoiler, né? é que a gente quer compartilhar Isso, por quê? Para mais você que está dúvidas. assistindo, não adianta dar aquela cotovelada não. Não acontece, Olha porque pra você, tudo muda quando eu mudo. quando eu mudo. Então eu preciso de ver o que eu faço para resolver o problema do meu cônjuge, porque Olha o pra meu mim. cônjuge, Uhum, ele tá comigo, eu não é disputa, não é concorrência, é equipe. uhum. E a equipe olha um para o outro. É, Então, se ele tem essa disfunção, ou se você está analisando essa disfunção em você, busque, busque autoconhecimento. Hoje, eu não digo para você nem comprar, mas hoje, se você entrar no YouTube, no Instagram, você vai conseguir uhum. várias e várias ferramentas para você começar a tocar um caminho. É verdade. Aqui mesmo no nosso canal, né, do Tudo Muda Quando Eu Mudo, no nosso YouTube, existem vários episódios que nós gravamos aqui, inclusive das 11 áreas também, deixando Sim, dicas, abrindo sim. consciência, falando um pouquinho, tudo gratuito para você acessar e começar a colocar um plano de ação. Eu costumo dizer que enquanto tiver a desculpa, vai ter um vitorioso. É. Sempre, enquanto tiver uma desculpa, enquanto existir a desculpa, vai ter sempre o vitorioso. E o vitimista. É isso aí. Meu Deus, é forte. Então, o que que acontece? A gente precisa de fazer o que tem que ser feito. Se eu identifiquei isso no meu casamento, o casamento, eu não tenho que dividir 50% de responsabilidade é sua, Gisele, e 50% de responsabilidade é minha. Não existe isso. Uhum. Eu metrifico o meu casamento com 100% a responsabilidade é minha. E se você quiser 100%, Gisele, você faça 100%. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, sabe por quê? Porque eu vou metrificar os meus 100%. Porque se eu tirar uma média, meu amor, e você não fizer nada, eu tô na média. É verdade, já tem. Agora imagina se você inventa a moda de fazer alguma coisa. Nossa, maravilha. E aí vamos juntar? Vamos colocar aí eu faço 50%, e aí Eu faço 70. você faz 70%. Vou puxar para o meu lado. Vai puxar para o seu lado. Eu vou. E aí, quanto que vai dar? Pois é, 120%. olha isso. 120% por quê? Porque foi um trabalho em equipe. Então ultrapassou os 100%, né, Até mas ultrapassou os olha como que é 100%. melhor do que Eu botar ultrapassei 50% a dele e média, 50% dela. eu saí dos normais. Ai, meu Deus, isso é fantástico. Saí da média. É. Cara, quando você sai da média, aí você olha e você faz essa essa analogia que você falou de subir do elevador e olhar para fora do Uhum. seu Fazer a casamento. autoanálise, né? Isso, fazer uma autoanálise do seu casamento. Você sai dele e olha para ele, e aí você olha e você fala bem assim: "Uau, eu tô evoluindo. Uhum. Eu tô evoluindo. Para de viver o que você não sabe viver. É. Chega, basta. Chega, chega. É nojento eu viver uma vida num casamento e perdurar anos Uhum. e eu não tomar uma atitude de falar: "Poxa, eu vou tomar esse caminho aqui para mudar". E se eu tô vivendo, eh, erroneamente, eu pego outro, porque se tivesse certo, eu estaria feliz. Pois é, Então eu só vivo o que eu tolero, mas eu não tô exatamente. dizendo para separar, porque não tem necessidade. Uhum.
É muito simples. Como diz o pastor Tales, Só muda de problema. a gente é que complica tudo, Giza. É isso aí. E quando você vem separar, é só mudar de problema. Então, Márcio, ó, Nada, você vai atrair os mesmos. A gente conhece sobre vício emocional. é. Você vai sair de uma categoria de vício e você vai entrar em outro. E quem te O disse que vício é não pode ser sutil pior ainda? ou pior. Por exemplo, como a gente acabou de falar aqui, a gente estava falando da área financeira, o ranking de divórcio, Eu né? acredito que é pior. E aí, se eu troco, Eu acredito que é pior, sabe por quê? hã, Porque se eu passo 10, 15 anos, 20 anos num casamento, eu já não tenho a mesma tolerância de 20 anos atrás. nossa, é Na verdade. hora que vinha a outra, ou vinha um Não outro, aguenta mais. e a unha eu vou ir de 2 pés no meio dos peitos. E aí quer trocar, quer separar, quer Não é isso aí. aguento mais. Aí sabe o que acontece? Repito novamente o erro. É. E aí eu vou pro terceiro. E aí, como é e quem me diz que esse terceiro pode ser Até melhor? quando? Meu Deus, Até não. quando? Ó, eu errei até agora. Poxa, eu tô no terceiro, mas depois que eu tô escutando esse casal aqui, eu vou ficar no terceiro mesmo. É. Ou eu vou ficar no quarto. Eu não sei o número que você tá, mas pelo amor de No Deus, primeiro, eu vou ficar no tá primeiro. no primeiro? Vamos cuidar do primeiro. Ai, tem melhor ainda, antes de começar o primeiro, comece a trabalhar. Antes de começar o primeiro, Prevenção. aquele casal, eu fiquei apaixonado com aquele casal que pegou Noivos, né? noivo. Não, eu quero fa você tem quanto tempo de casado? Não, eu Não, não sou casado ainda não, mas eu quero fazer. Prevenção, é isso aí, prevenção. prevenção. Nossa, muito bom, muito bom. Estamos chegando ao fim, mas tem uma aqui também interessante que eu gostaria de falar, porque já está chegando ao nosso fim do nosso bate-papo, que está maravilhoso, incrível, para trazer clareza mesmo, né, para várias áreas da vida. E essa parte que você citou é muito interessante das porcentagens, porque ninguém muda ninguém. A gente só Ninguém. consegue mudar nós mesmos. Então, que cada um possa olhar para si, fazer essa autoanálise e ver quais são os comportamentos que precisa mudar, o que está sendo minado dentro do seu casamento. Olha assim para algumas áreas dele e metrifica aí quanto que você está de 0 a 10 em cada área. E aí o que você pode fazer para mudar esse número, para poder ser melhor. É Não porque olha para o outro, é muda porque em você o que você porque precisa. geralmente quando eu vejo, algo errado no próximo, no quem está perto de mim, Ah, eu tô olhando e eu tô analisando e eu posso estar cheio de virtudes para resolver aquele problema. Sabia aham, disso? sim, Porque que se eu tô analisando e eu tô sendo crítico naquele ponto, é porque eu sou bom naquilo. uhum. Tem sentido o que eu tô Tem falando? sentido, eu posso ajudar. Eu posso ajudar. E por que não ajudar? Por É, que só criticar? é isso aí. Por que não está estamos juntos, Porque vamos pegar na mão, vamos nos cumplicidade, permitir, amor. Vamos nos companheirismo. permitir, vamos procurar, vamos pegar e vamos assistir esse podcast. Vamos fazer um propósito, vamos assistir ele toda quarta-feira? Vamos embora Uhum. junto? Vamos embora. Porque as mudanças, elas começam com passos curtos, Curtos, um passo de cada um vez. passo de cada vez. Exatamente. Vamos ler esse livro? Vamos buscar esse livro para a gente nos conhecer melhor? Porque, afinal, quem ensinou a gente o que é casamento? Uhum. E aí, vamos embora, vamos em busca. Aqui, vamos assistir, vamos nos inscrever em um curso de casais, vamos nos inscrever em um retiro de casais, É. vamos fazer um planejamento de fazer isso em nossas vidas, pelo menos uma vez por semestre ou uma vez por ano, não sei, mas começa de alguma maneira. Se você não fez nada, que faça uma vez no ano, Que né, já vai ser faça grande alguma coisa. coisa, isso aí, que Agora, se faça você já alguma faz, coisa. continue na manutenção, porque não tem coisa melhor, né, nós somos uma máquina. O nosso casamento precisa fluir numa aliança, a aliança é círculo, então olha, eu continuo É sempre isso aí. constante em desenvolvimento, em busca de um melhor. Ah, e tem aqui, amor, o nosso devocional conjugal, que ele é fantástico, ele também traz essa área do financeiro que a gente acabou de falar aqui agora, traz essa área sexual também, de uma outra forma, Uma outra para visão. poder, né, de uma outra visão, de uma outra forma, para a pessoa colocar dentro do casamento dela no dia a dia. São rotinas que você vai fazer a rotina boa para você criar um novo caminho, que aí você vai dar um novo sentido para o seu casamento, e aí vai virar estilo de vida, o que você pode fazer diariamente para construir essa rotina boa. Aqui
é ideal para poder ajudar. E todos esses assuntos que a gente está falando aqui, tem aqui dentro e muito mais, porque são 40 aulas que tem aqui, tarefas todos os dias diárias e videoaulas incríveis que tem ali gravado. Não gosta de ler? Vai assistir, vai ouvir, que não tem desculpa, Não não tem tem, não desculpa. tem desculpa. Não tem. Então é isso, sensacional, muito bom, mas eu quero fazer essa pergunta agora. Pergunta não, né, que a gente está aqui numa troca, né, Sim. nessa conversa. Mas é sobre o casal, se ele pode ter amigos íntimos de sexo oposto. Olha, eu tenho a minha opinião e é uma opinião que dá certo nas nossas vidas, né. É, sempre Eu deu. acho que eu acho que opinião, eu gosto muito de analisar a opinião, porque a Uhum. opinião ela tem que ter resultado. Sim, Quem dá a opinião tem que ter resultado, para eu é, analisar o resultado daquela opinião. Porque, beleza, eu dou uma opinião aqui, mas eu nem pratico, eu nunca tive nem experiência sobre isso, para que eu estou dando minha opinião? Eu estou uhum, só falando o que eu acho. exatamente. Então a Há gente essa precisa diferença, né. é isso aí, a gente precisa de analisar quem está dando essa opinião, entendeu? Uhum, Para ver sim. se é válido ou não na minha vida. E para mim, nesse ponto, eh, eu tive quando nós namorávamos, eu tinha muitos amigos. Então, eu vou dar o exemplo da minha vida. Eu tinha muitos amigos e esses amigos me prejudicavam, mesmo eles não Uhum. querendo. Mas a influência deles me levavam a fazer coisas que eu quebrava princípios no meu relacionamento. Nossa, Eu quebrava princípios através disso. olha aí a dica, hein. Então, se eu quebrava, não é saudável, não é ecológico eu ter essa amizade. Ainda Uhum. mais o sexo oposto. E eu fui criado no meio de mulheres. É isso aí que eu ia falar, um ponto forte é isso, e você, por ser criado no meio de um monte de mulheres, você também acabou atraindo amizades de muitas De muitas mulheres. mulheres. E eu Uhum. sempre tive essas amizades. Tenho até hoje. Você conhece todas E elas. tem várias S maravilhosas que se dão super Não bem. é? Aham. Então, mas o que aconteceu com essas amizades antigas? Elas não passou a ser minhas amigas. Elas são nossas amigas. É isso aí. Não sou mais sozinho. O É. pão é nosso, lembra? Uhum. O pão é nosso. Então, é compartilhado essa amizade. E aí sim, fica saudável. É. Positivo. Porque é nossos É amigos. nossos amigos. Amigos Então, juntos, em o que comum. que eu falo com aquele sacerdote que hoje tem aquele monte de amigo do jogo, que tem aquele monte de amigo de serviço? Ele precisa de metrificar a prioridade dele na vida. Uhum. E a prioridade dele, a partir do momento que ele casou, eu tô falando pro homem, Gisele, porque eu sou homem, então eu vou puxar pra lata do homem. Sim. E você pode falar das mulheres. Mas a partir do momento que eu casar, eu tenho que entender que a prioridade é minha esposa. Ela é minha amiga. Ela é a minha companheira. Aham. Então, eu não tenho outras amizades. Entenda, eu posso ter vários amigos, mas nenhum amigo vai quebrar o princípio da prioridade de ser a minha esposa. Uhum. E questão do oposto, que nós estávamos falando, do sexo oposto, Sim, do homem ter amigas mulheres. não rola. Para mim Íntimas, tá? para Amigas mim íntimas íntimas. ainda, né. É, Então foi sobre isso, porque a gente sabe que para tem. mim o que que acontece? Para mim, quando a partir do momento que eu Quando é caso solteiro, né, a Márcio? partir do momento que eu caso, as minhas amizades elas vão ser conjugais. É, quando é solteiro tá tudo É, quando é certo. solteiro tá tudo certo, eu tive várias. Uhum, De se deitar no colo, chorar, uhum. de Amigos abraçar. E aqui, íntimos. inclusive, vou compartilhar uma, entendeu? Que era amiga, que num tempo de fragilidade minha, ela confundiu as coisas comigo. Aí, ó. Tá vendo? Então aí é que tá o alerta. É por conta disso, porque Nós somos seres existem sistêmicos. é sistêmico, é esse ponto que eu quero chegar, porque existem uma fragilidade em nós, existe algo que a gente está trabalhando em nós, e ninguém tem superpoder e é a supermulher e o super-homem. Não, 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 é só amizade, até que não. vai. Pode existir momentos na sua vida que o seu casamento não tá tão fluido assim, e que pode rolar uma faísquinha, e aí aquele dia você tá mais assim: "Ai, não tô admirando tanto". E aí você tem um amiguinho ali,
né? A mulher eu falando aqui, né? E vice-versa. Aí você tem um amiguinho ali, né? E aí você vai lá chorar pra ele vai te dar colo, vai te não sei o quê. E aí, isso pode rolar algum atrito. Inclusive, até quando a gente tá aconselhando, amor, e a gente tá falando com casais, a gente é o casal, e quando é a mulher, sou eu, e quando é o homem, é você. É. A gente tem que estar vigilante o tempo todo. Lembra que eu falei aqui no início? É vigiar e cuidar, proteger, até nisso. Então, é super saudável nós termos amizades. Eu sair com as minhas amigas, você sair com seus amigos, e Sim. os nossos amigos do sexo oposto. Isso, né? É claro. Desde que você colocou muito bem. Desde que haja prioridade o meu cônjuge. É. E aí eu não fico ouvindo conversinhas. Quais são esses amigos que eu tenho junto? Eles têm o mesmo objetivo? É fácil analisar, Eles Gisele. têm os O mesmos que que ele me edifica? princípios? É só fazer uma outra O que pergunta. que me edifica? É o que a O que gente que ele me ensina para os edifica? nossos filhos, O né, que que ele Márcio? me edifica? Também. Ele tá me edificando? Não, ele só me prejudica, ele só fala mal da minha mulher, ele só coloca eu pra eu ficar com raiva dela e extrair o pior dela, então por que que eu vou ficar perto dela? Não, não Uhum. dá E certo. aquelas Essa amizades amizade não dá E certo. aquelas amizades que às vezes senta ali as mulheres e fica só fofocando, falando da vida dos outros, falando: "Ah, meu marido é isso, meu marido é aquilo", botando pilha. E vai colocando um monte de historinhas ali na mesa. Não dá. Isso não edifica. Então É. precisa analisar as amizades desse ponto, precisa ter princípios, valores alinhados com o que você está em busca e te edificar em crescimento. A gente estava até vendo hoje que as crianças estavam fazendo devocional, e aí eles estavam justamente falando: "Busque amigos que te aproxima de Deus". Uau. Então foi o devocional da Helena e o Heitor estava lendo para ela, naquele Uhum. momento, que eu pedi para ele ler para ela. E aí, exatamente, estava falando: "Busque amigos que te aproximam de Deus". Então aí já está um filtro maravilhoso para poder equilibrar. Sim. E em relação à amizade de sexo oposto, em casal, traz para junto, tem que ser amigo dos 2. É, Não tem que ser dá, amigo, na não dá verdade, para a partir poder do ser. momento que você casa, eu acho que as amizades elas têm mais sentido quando as amizades são conjugais, amigos casados. É, saudável, É né, isso, legal, e muito porque o bom. papo vai ser legal, o papo vai fluir, e ali acontece. E outra: mas eu tenho um amigo que, poxa, eu adoro ele. Casa ele, casa ele. E por que não trazer para ser, se ele é mesmo essa pessoa que te edifica, te aproxima de Deus também, por que não trazer para o convívio então de ser amigos de vocês Amigo de juntos, vocês mas juntos? juntos. Há um grande alerta, juntos, então é onde você precisa Nós poder tivemos, avaliar. Sim, nós tivemos um amigo por até muito pouco tempo tempo. atrás. Vai casar Vai agora. casar agora. Vai casar agora. Nós ajudamos em propósito, É isso nós aí, em oramos oração. juntos em oração para que ele conseguisse Nós em casal juntos com isso ele. aí, para que ele conseguisse a esposa linda e maravilhosa que ele vai casar hoje. É verdade. Então, nós precisamos de quê? Fazer o que você falou agora. Era meu amigo, né, Gisa? É. Mas aí o que acontece? Eu atraí para cá e virou seu amigo também. Uhum. E aí nós éramos amigo dele. Nós Maravilha. começamos a pagar um preço pela vida dele. É isso daí. Então, é nessa parte de amizade o que fica é essa parte incrível, de ser amigo do casal e de que, faça com que seja de te aproximar do Senhor, de te trazer valores, de te trazer benefícios, né, aquela palavra que você gosta de usar, que te edifica, Te né, que edifica. são assuntos bons, saudáveis, porque é muito bom ter amigos, né, nessa área. Mas é É. isso daí, meu amor, muito Amigo incrível, alegra nossas casas, alegra. desde Mu que te edifique. É isso aí. Então é isso, muito bom a gente ter falado aqui de vários assuntos incríveis, Verdade. sensacional, maravilhoso, assunto que literalmente, tem muitas pessoas vivendo, sabe, aí em casa. Então, busque ajuda, busca se interagir, Autoconhecimento. autoconhecimento, busca assistir os podcasts. Então vai vendo e a gente está aqui disponível também para vocês, naquilo que vocês precisarem. Pode chamar aí, pode perguntar, tá? E a gente consegue tirar as dúvidas de vocês. Tá trilhando esse caminho juntos para uma nova caminhada, um novo relacionamento, uma nova pessoa com identidade fortalecida, tá? Trabalhando as crenças
da identidade, da capacidade, do merecimento também, Verdade, que é né? muito importante, porque se eu acho que eu não mereço ter um casamento feliz, como eu vou ter, Márcio, um Não, casamento feliz? Então precisa trabalhar, precisa de alinhar porque isso. precisa saber o que que eu ouvi, o que que eu vivi, né, Uhum, isso está instalado verdade. como um drive. Então há um caminho que possa ser sucesso na sua vida, sabe. E fique sempre antenado que fracasso deixa pista e sucesso também deixa pista. É isso aí. Então cola com quem está aí fluindo, para que tenha um casamento mais pleno em todas as áreas. Plenitude não é ausência de problemas, mas é sim viver feliz e sabendo como conduzir, estar no controle. Eu governo a minha vida. Quem se antecipa, governa. E quem é que te governa? Primeiramente a minha vida quem governa é Deus, e eu tô no controle para poder governar as minhas emoções e as outras áreas sistêmicas que a gente citou aqui. É isso aí. É isso. Para de levar esse versículo, né, Uhum. que o Senhor ele fala para nós governarmos sobre todas as coisas. E aí você acha que você está governando o seu cônjuge, você está governando os seus funcionários, Meu você Deus, está governando os seus filhos, você está governando tudo. Mas quem realmente você tem que governar, você não está governando, que é você que é mesmo. você mesmo. Então, pega essa dica, Muito se bom. governe para depois governar sobre todas as coisas. É isso daí, seja esse instrumento, né. É isso aí. Maravilhoso. Então é isso, meus amores, chegamos a mais um fim do episódio, né, meu amor, trazendo alguns Ah, assuntos interessantes aqui, né, mas já deixa pitadinha para cada um desse, para a gente falar mais ainda, sim, trazer especialistas sim. também para aprofundar mais em algum assunto desse, que é muito bom a gente compartilhar e ter pessoas, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Não, vamos trazer vamos trazer pessoas especialistas em finanças para Uhum. nós falarmos sobre isso no casamento aqui, sobre sexo, Sexo, muito isso bom. daí. Vamos, aprofundar isso. Não fique de fora dos próximos capítulos, que cada dia mais e mais nós vamos aperfeiçoar isso. Para quê? Para que nós sejamos amigos de vocês e consigamos levar algo que edifique o seu lar. Então é isso. Fica antenadinho aqui conosco para você não perder nenhum episódio. Já agradecemos de coração pela tua presença. Gratidão por você estar aqui conosco todas as quartas-feiras, aproveitando e se alimentando de cada conhecimento que é passado aqui para vocês. É com o maior amor, com o maior prazer, com o maior carinho que a gente está aqui falando de cada assunto, que está aqui trazendo várias pessoas para poder falar e compartilhar as experiências, dizer que há um caminho, sim, tá? E esse caminho é para mim, é para você, é real, acontece. Então a gente é muito feliz e muito grato e honrado pela tua presença aqui toda quarta-feira conosco. Então fique ligadinho, antenado, compartilha, comenta, curte e não perca nenhum episódio. E já aproveita, já clica no link aqui abaixo para você garantir os seus 25% de desconto, que é o Uau! nosso presente para você da Lucy Luz. Então corre lá e já se ativa no sininho para não perder nenhum episódio, tá bom? Gratidão por estar junto conosco aqui, né, meu amor? Beijo, Tchau, um tchau, abraço. tchau.